Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham passado bem aí o Natal, né, o Réveillon, Ano Novo, metas novas. E tô aqui para gravar esse vídeo hoje para vocês. Antes de tudo, de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês a confiança no meu trabalho, né? O mercado cripto é um mercado volátil, um mercado de risco, né? E vocês confiaram aí a mim, o capital de vocês, né, para gerenciar, assim como eu faço com o meu, e tentar buscar aí a excelência, né? É isso que me força a buscar a excelência todo dia, estudando, né, analisando, para a gente poder melhorar de vida, né? Quem não quer aumentar o seu capital, ter mais qualidade de vida, e é isso que a gente busca aqui com o mercado cripto. Então, primeiro de tudo aí, um 2026 abençoado para todo mundo e muita gratidão aí pela confiança de vocês no meu trabalho. O Bitcoin não perdeu a tendência de alta, né? Ele perdeu uma linha. O pessoal traça essa linha aqui e fala, né, que ele vinha tocando aqui e tal, perdeu uma linha. Tá, pode até ser, perdeu uma linha de tendência. Mas o que faz realmente falar que a gente inverteu a tendência, lembra que eu falei para vocês? É escadinha, sobe, retrai, sobe, retrai, sobe, retrai. Para perder, para falar que a tendência inverteu, a gente precisa perder o quê? O último fundo anterior. Perder aqui, né? Fazer um pullback e aí a gente iniciar um processo de escadinha para baixo, né? Eu gosto de falar escadinha para não ficar tão complexo, porque são topos e fundos ascendentes numa tendência de alta, numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E a gente não perdeu. Repare, aqui não estou num gráfico diário, que a gente tem fundo, fundo, fundo e fundo mais alto. Inclusive esse fundo aqui, ó, de novembro tá mais alto que esse, né? Ele parou aqui em 80 mil, né? Sendo que esse fundo aqui foi 75 mil. Do mesmo modo, a gente tem topos mais altos, né? Então a nossa tendência de alta ainda, né, perdura. A gente não perdeu. Para perder, a gente teria que perder esse fundo prévio aqui dos 75 mil e isso não aconteceu, tá? E o que acontece? Assim, o pessoal tava muito falando de ciclo, né? Vamos falar de ciclo. Ciclo do Bitcoin de 4 anos. Desde quando o Bitcoin começou, a gente segue um ciclo de 4 anos, né? Um ano de baixa, 3 anos de alta. A ideia da gente montar essa carteira, né, que começou lá no final de 2024, essa carteira de ativos, foi justamente para isso, para a gente surfar esse ciclo de alta. Geralmente, esse boom do mercado, ele vem no último ano do ciclo de alta, que seria 2025, que é um ano após o halving. Então, o halving aconteceu em 2024, então 2025 é para ser o ano do estouro. Só que isso não aconteceu. 2025 foi um ano negativo, foi um ano ruim. Inclusive no mês de outubro, que historicamente é o melhor mês para o mercado cripto, principalmente para o Bitcoin, né? Então a galera esperava muito ali uma alta no fim do ano, né? O pessoal chama até outubro de Uptober, né? Que é um mês de alta. E aí não veio alta, outubro, novembro, dezembro foi queda, foi um mês ruim, fechando o ano negativo. O que explica isso? Eu e o Renan, a gente conversava, isso o professor Renan tinha falado. O mercado cripto não tinha Wall Street, não tinha grandes investidores, não tinha bancos, né, instituições. E aí, a partir de 2024, ali no começo do ano, quando aprova o ETF, o Wall Street entra na jogada. Então, assim, a gente jogava aqui no mercado cripto, era aquele jogo de várzea, né, aquela pelada. E aí, de repente, chegou a Champions League, né, o Messi, o Cristiano Ronaldo, que é aí os grandão aí de Wall Street. E provavelmente isso iria mudar o jogo. E mostrou que mudou, né? Mudou mesmo. Então esse ciclo de 4 anos foi quebrado. A gente não teve 2025, que era para ser, seguindo o ciclo, melhor ano de alta, não foi. Então, assim, todo mundo falando agora, gritando que esse ano agora seria o ano de baixa. Será que vai ser? O Bitcoin, ele sempre costuma fazer o contrário. O mercado faz ao contrário. Então, a gente está diante de algo novo. E o que aconteceu ali, setembro, a gente começou a subir, todo mundo gritando que outubro, novembro, dezembro ia ser alta. E não foi. O mercado fez ao contrário. Então, do mesmo jeito agora que o pessoal está gritando que agora a gente entrou em inverno cripto, né, em bear market, mercado de urso, mercado de baixa, eu não acredito nisso. E tem algumas coisas que não estava fazendo sentido para mim, eu não estava conseguindo entender, mas agora elas se encaixaram e eu vou mostrar para vocês aqui
como o negócio é manipulado e a gente tem que ficar esperto para não ficar apanhando igual mulher de malandro na mão desses caras. Vamos lá. Em outubro, deixa eu pegar a notícia aqui. Em outubro, olha só, em 10 de outubro de 2025, a MSCI iniciou, de fato, uma consulta sobre a proposta de excluir empresas com grandes alocações em Bitcoin, né, referidas digital assets, né, que tinham mais de 50% da sua tesouraria alocada em Bitcoin e criptomoedas, né? Então ela queria tirar dos seus índices globais tais ativos que representassem mais de 50% dos seus ativos totais. Isso no dia 10 de outubro, a MSCI lança essa bomba no mercado. Olha só, empresas, fundos que têm alocação em mais de 50%, a gente está pensando em tirar fora desse índice que todo mundo acompanha. Beleza, mas isso derrubou o mercado. Mas o que é MSCI? O índice MSCI, Morgan Stanley Capital International, é um conjunto de índices de mercado de ações que mede o desempenho de atividades, segmentos de mercado global, países e regiões e setores, servindo como um benchmark para investidores analisarem e comprarem seus investimentos. Então, assim, é um índice que mede. Maioria dos fundos, né, todos os grandes aí de Wall Street, olham para esse índice. Então, beleza. A MSCI fala de tirar essas empresas cripto do índice. Então, o índice é Morgan Stanley Capital, né? Ele foi fundado, esse índice, se eu não me engano, na década de 80, de 90. Beleza. Isso é... Agora, olha só essa notícia aqui. Morgan Stanley, e esse pedido, só voltando aqui, eles entraram aqui, né, no dia 10 de outubro, querendo embargar, né, tirar dos índices, os fundos aí que tinham alocação em cripto no dia 10 de outubro e tinham que dar resposta sobre isso até o começo do ano, tá? Eles tinham que dar um retorno. E aí no dia 6, olha aqui, dia 6 de janeiro, a Morgan Stanley, né, que é o maior banco do mundo aí, americano, entra com um pedido de ETF de Bitcoin e Solana nos Estados Unidos. No dia 6, eles entram com um pedido de ETF. No dia 7, MSCI decide manter empresas de tesouraria de Bitcoin em seus índices. E a MicroStrategy, né, do Michael Saylor, que é o maior detentor de Bitcoin aí em sua tesouraria, todo mundo sabe, o cara só compra, né, comemora. Então, o texto publicado pela MSCI deixa claro que a Strategy venceu mais uma batalha e não a guerra. Então, assim, percebeu aqui, pessoal, um dia antes, né, como todo mundo estava falando que o mercado ia subir, os caras foram lá e jogaram um balde de água fria no mercado, dia 10 de outubro, né? Iniciou, de fato, uma consulta para tirar, vamos tirar essas empresas daí. E tinha que dar resposta sobre isso, o prazo final era agora, final de dezembro, começo de janeiro. No dia 6, os caras lançam o ETF deles, tá? Eles derrubaram o mercado para comprar, porque o grandão ele não quer comprar caro. Ele derruba o mercado, ele tem poder para isso, lança o seu ETF e depois, no dia 7, fala que decide não tirar mais os índices, né? As criptos dos índices. Por que isso aconteceu? O Morgan Stanley ficou de olho nisso aqui, gente, ó. Diretor da BlackRock, né, afirma que ETFs de Bitcoin se tornaram a principal fonte de renda da BlackRock. Então, a Morgan Stanley, os clientes deles estavam tendo procura para fundo de cripto, só que eles não tinham. Então, eles tinham que pegar de quem? Da BlackRock, que é concorrente. Então, para que eu pegar da BlackRock se eu posso criar o meu? Só que eu não quero entrar agora nesse preço, então eu derrubo o mercado, lanço essa notícia, a MSCI era um índice atrelado, não tem nada, a gente que criou, mas só que leva o nome do banco deles. Então a gente lança esse caos aí sobre o mercado, traz, né, uma correção para a gente entrar ali no mercado, junto ali com os outros no mesmo patamar, e agora deixa o bonde seguir. Resultado disso, olha só, a gente vê entradas aí de ETF que não tinham, né? Que foi que derrubou o mercado, o pessoal ficou com medo, porque não sabia se as criptos ainda ia continuar no índice ou não, né? Se fosse tirado, isso seria ruim,
né? Principalmente para os fundos. Então depois a gente começa a ver entradas aqui, ó, em praticamente todos, né? Inclusive dia 13 e 14 de janeiro aqui a gente tem uma entrada, ó, de quase US$ 1 bilhão nos fundos de ETF, tá? Então, pessoal, é um jogo de carta marcada, tá? O pessoal tem manipulação? Tem manipulação. Que eu falo, o mercado não é bonzinho. Ele não vai te ajudar. O mercado é feito para tirar dinheiro. Por isso que só poucos ganham e a maioria perde, né? Porque quem tem mais poder, quem tem manipulação, quem tem informação, a gente não tem essa informação. A gente usa o gráfico. Então, assim, o que eu faço? Eu espero as coisas acontecer. E muitas vezes demora para as coisas acontecer. É difícil esperar, né? Por isso que eu falo, toda essa queda aqui que a gente amargou, né? A gente não perdeu o fundo anterior. Mas agora, olha só, a gente já conseguiu romper essa linha aqui, que era uma resistência. Vou até colocar no gráfico de linha aqui para vocês, olha só. A gente estava formando um padrão, né? Que é o pessoal falando que era um padrão de baixa aqui, né? Tá mais para um triângulo aqui, se a gente ajustar. E a gente conseguiu romper, né? A gente tinha aqui, ó, topo, não rompia, topo, topo, a gente rompeu. Então, provavelmente a gente volte a buscar aqui esses patamares, né? Que foi esses suportes aqui, agora a gente testar como resistência aqui na faixa dos 100, 108 mil, tá bom? Eu acredito muito mais no mercado bullish. Eu estou otimista, até por conta do gráfico da prata e do ouro ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Gold USDT. A prata ontem, todos fundos. O ouro, ó, tá em máxima histórica, tá? Tá em máxima histórica, teve uma arrancada. Prata também. E geralmente isso costuma ser um indicador, tá? Olha só a prata. Isso costuma ser um indicador de rally, porque geralmente esses ativos vão primeiro, né? O pessoal buscando por segurança. E depois, quando o mercado se acalma e vê que não é o caos, que é o fim do mundo, a confiança nos ativos de risco melhora e a gente tem uma subida expressiva nesses ativos. Então, vendo esses indicadores, a gente está vendo também aqui, olha, SIP, vou eu pegar na minha lista aqui, SIP 500, ó, já retomando máxima histórica, Nasdaq também quase na máxima. E aí a gente vê disparada aqui de moedas também da nossa lista. Falando em altcoins, outra visão que eu quero trazer para vocês. Muita gente fala, né? O Bitcoin beleza, o Bitcoin tá bem, mas as altcoins morreram, né? Eu até estava olhando hoje em comentários de vídeos aqui de alguns especialistas que eu acompanho do mercado cripto e muito comentário negativo. Altcoin morreu, altcoin já era, esquece. Então, assim, isso me anima muito, sabe? De ver o pessoal aí, o povão, a manada, desistindo, pulando fora. Isso é um grande sinal de que algo grande tá por vir. A gente sempre, igual eu falo, a gente trabalha ao contrário, né? A gente não copia a manada, a gente copia aquela meia dúzia que dá certo. E essa notícia aqui traz um pouco mais de clareza, né? BlackRock reconhece que os ativos ponderados pelo risco, chamados de RWA, né, representam uma oportunidade multitrilionária, afirma o cofundador da Quinto. Né? Então, o que está acontecendo, pessoal? Vai ter uma tokenização de ativos no mundo todo, tá? Isso vai ser tokenizado. A gente está passando por uma transformação para o mundo digital. E cripto é a porta, tá? Então, esses ativos que a gente tem lá, esses 25 ativos, não foram escolhidos ali aleatório, né? A gente está numa carteira diversificada de bons ativos. Então, o preço não tá legal agora? Tá, não tá. Só que a gente está olhando para tudo que isso pode acontecer, entendeu? É o que eu sempre digo para vocês, se você não tiver disposto a segurar um ativo, né, por um determinado tempo, por um ano e meio, 2 anos, um prazo maior, você não pode ter ele nem por um dia, tá? Porque você não acredita, você não confia. E quem passa sufoco no mercado ou fica desesperado é porque investiu mais do que podia. Eu sempre falo pro pessoal, nunca coloque uma grana que você pode precisar daqui 30, 40 dias.
porque assim, a gente consegue ver bastante coisa no mercado, mas não o quando, né? A gente não sabe quando as coisas vão acontecer, entendeu? Então, por isso a gente tá posicionado e a gente não pegou ainda o mercado de alta, né? A alt season que a gente espera, que é aquela disparada do Bitcoin e depois seguido das altcoins, certo? A gente ainda não pegou, a gente não pegou um mercado de euforia quando tá todo mundo falando para comprar sem fim, porque agora é alta eterna. Isso não aconteceu. E é isso, nessa hora que a gente vai querer vender. A gente não quer vender agora quando tá todo mundo falando que acabou, que morreu, que é o fim do mundo, né? Essas pessoas que estão desistindo agora e jogando a toalha, vendendo, eles vão vir depois quando o mercado tiver de alta. Porque aí eles vão se convencer e vão comprar no topo, onde a gente vai estar vendendo, e aí eles vão tomar prejuízo, vendendo, caindo depois. Entendeu? A gente não vendeu, a gente não assumiu o prejuízo. A gente tem a mesma coisa que a gente tinha, as nossas moedas. Então, assim, olhando para cá, olha só, a gente já vê esse rompimento aqui, a gente rompeu essa linha de tendência laranjada, né, que vinha segurando aqui o preço desde aqui de outubro, lá, olha, você pode olhar aqui embaixo, aqui, outubro, né, onde começa a queda aqui, ó, por conta dessa manipulação do Morgan aí, né, com o índice da MSCI. E depois agora a gente acumula aqui, né? Eu até tinha mandado uma mensagem pro Renan no Réveillon, falando que tava muito parecido com 2022, sabe? Final de dezembro de 2022, a gente teve ali uma baixa, e aí dezembro todo foi aquela paradeira, aquele marasmo, uma consolidação, né? Que é o que aconteceu aqui, e depois virou o ano, a gente começou a andar. E assim foi, né? Assim tá acontecendo. Então, assim, minha perspectiva é muito boa por tudo que eu tô vendo. O Trump aí também pressionando ali o Fed, né, para cortar a taxa de juros, né? Iniciou essa investigação contra o Powell aí porque ele quer estímulo na economia, né? E o Fed, né, o Banco Central Americano, ele é independente. Falta ainda 5 meses aí para terminar o mandato do Powell, né? A gente não sabe se ele vai cumprir até lá ou se o Trump consegue tirar ele antes. Então, assim, impressoras, tem outros dados também que eu andei analisando de injeção de capital, não só nos Estados Unidos, né, mas para o mundo todo esse ano. Coisas muito boas aí que pode trazer essa alta. Então, esse ciclo de 4 anos, ao meu ver, foi quebrado, né? O ano 2025, que era o ano pós-halving, que era o melhor ano para o mercado de cripto, não aconteceu, né? Toda essa queda, alguém comprou toda essa queda, né? Que é o que eu falo para vocês, para ter negócio, alguém tem que vender, mas se o pessoal tá vendendo, alguém tá comprando, né? E tudo que eu trouxe para vocês aqui, essa manipulação, agora encaixou para mim, né? Eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Só que agora eu entendi, né? Morgan Stanley mexeu os pauzinhos aí para entrar no mercado. E isso me deixa muito animado, né? O maior banco do mundo entrando no setor cripto, né? Aqui não tem contrafatos no argumento, né? BlackRock falando aqui que da tokenização, da RWA, e também que o diretor dela afirmando que a principal fonte de renda da BlackRock é o setor cripto, né? Então, Morgan Stanley não ia ficar para trás e entrou na corrida. Então, pessoal, é isso. Tem outra coisa aqui, essa moeda INJ, não, deixa eu ver. HBAR, essa moeda aqui, ó, é uma das moedas da nossa carteira, que ela faz parte da RWA ali, que vão ser tokenizados títulos americanos pela rede da HBAR, né? Só mostrar um exemplo para vocês aqui. A gente teve uma subida muito boa quando, final de novembro ali, de 24 até dezembro, ó, ela subiu 700, quase 800%, tá? Com essa notícia. Então, ela faz parte desse conjunto de moedas, é uma das nossas moedas. A gente tem muita coisa boa na carteira. ICP, INJ também, a gente teve uma boa reação nela. Render, que é uma outra moeda de IA, demorou aqui quantos meses para cair? Demorou aqui 44 dias em uma semana, bem dizer, retomou o topo aqui. A gente está num local de resistência, né? Perdão, de suporte aqui na render, como mostra tanto essas duas linhas aqui, né? Um suporte horizontal quanto inclinado.
o nosso market cap aqui das moedas, a dominância do Bitcoin, né? Você vê, foi quebrado aqui, a gente ainda tá andando de lado. Só que o Total 3 a gente já tem uma boa reação, quebramos aqui também uma linha de tendência. Quem sabe a gente voltar a subir, romper aqui e cumprir esse padrão de xícara com alça, que poderia levar a gente aqui, tá até marcado já, para uma entrada de capital aqui de 20 trilhões aqui no mercado cripto. Só para vocês terem uma base, o mercado de ações americano ele vale 100 trilhões de dólares. Todo o mercado de capitais aí do mundo são 250 trilhões. Se isso tudo for tokenizado e, cara, 1% desse capital respingar no mercado cripto, que hoje é um mercado de 3 trilhões, vocês têm ideia para onde a gente vai? Então, assim, isso aqui é muito promissor. É muito promissor. A gente não pode se deixar abalar por emoção de curto prazo, tá? Eu sei que a gente, nós brasileiros, né, e eu me incluo nessa, a gente tem dificuldade com renda variável, né? Porque a gente só conheceu a poupança, enfim, eu brinco que o brasileiro só conheceu poupança e agiota, né? Então, assim, com aquele ganho pingadinho ali mensal, certo? Então aqui a gente não tem isso. Só que a gente tem a nossa relação risco-retorno de ver o nosso patrimônio crescer em alguns anos é muito boa. A brincadeira que eu costumo falar do Bitcoin. O pessoal brinca, se eu tivesse comprado Bitcoin há 10 anos atrás, hoje eu tava milionário, tinha mudado de vida. Tá, mas será que você ia aguentar segurar, né? Você comprou pagou 10, quando você vê valendo 20, você tá com 100% de lucro, você ia aguentar segurar? Nesse meio do caminho, o Bitcoin teve queda de 90%. Pessoal gritando que acabou, que era o fim, né? Quem ia imaginar que ele chegar hoje, ver bancos aí como o Itaú, que fechava a conta da gente, se soubesse que a gente trabalhava com cripto, fechava a conta bancária, e hoje o Itaú tá aí com fundo, oferecendo ali no aplicativo criptomoedas, né? A gente vendo aí Morgan Stanley, criptos em Wall Street, né? Um presidente americano apoiando o setor cripto. Então, assim, as coisas levam tempo, né? Só que esse tempo vale a pena, tá? Igual mostrei para vocês aqui na H-Bar. A gente espera, mas quando... Olha aqui, cara, eu tô nessa moeda desde 2021. Eu tô aqui desde 2021, aqui, ó. Fiquei aqui 150... Não, mais aqui, ó. 800 dias, olha só. Quase 900 dias, tá? Para depois ver essa arrancada aqui. Essa arrancada de 800% em 30 dias. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Por isso que muita gente desiste. Não é fácil. Tem que ter muita paciência, muita resiliência e confiar no que a gente está fazendo, né? Por isso que eu fico tranquilo. Porque, primeira coisa, o capital que eu coloco aqui é um capital para crescimento a longo prazo. Não é diferente do dinheiro que eu uso no dia a dia para pagar a conta. E segundo, de saber que eu tô em bons ativos, eu tô em boas mãos, né? Não adianta nada você saber a hora certa para comprar um copo de vômito, né? Se for porcaria. Então eu tô em coisas boas. Então é só uma questão de tempo. A gente não deixar o emocional interferir na razão, né? A gente age aqui com a razão. Então, beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. O vídeo de hoje é isso. E de agora em diante, toda semana aí, lá para quinta, sexta-feira, eu vou gravar um vídeo para vocês, trazendo gráfico, trazendo notícias e analisando, beleza? Valeu, qualquer coisa é só mandar um zap aí, tirar suas dúvidas, ligar, precisar de alguma coisa, tamo aí, tamo junto. Valeu, até a próxima.